Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 21. Na verdade, capítulo 22, resumo do capítulo 22. Este capítulo descreve como as filhas dos vaqueiros que estavam em idade de se casar adoraram Katyayani para conseguir o Senhor Sri Krishna como esposo e como Krishna roubou as vestes das mocinhas e deu-lhes bênçãos. Durante o mês de Margashirsha, todo dia de manhã bem cedo, as jovens filhas dos vaqueiros davam-se as mãos e, cantando as qualidades transcendentais de Krishna, iam ao Yamuna para banharem-se. Desejando obter Krishna como seu marido, elas então adoravam a deusa Katyayani com incenso, flores e outros artigos. Certo dia, as jovens gopis deixaram suas roupas na margem, como de costume, e começaram a brincar na água enquanto cantavam sobre as atividades do Senhor Krishna. De repente, o próprio Krishna chegou ali, levou embora todas as roupas e subiu numa árvore kadamba próxima. Querendo provocar as gopis, Krishna disse: Sei como vós, gopis, deveis estar fatigadas de vossas austeridades. Então, por favor, vinde até a margem pegar vossas roupas. As gopis então fingiram estar zangadas e disseram que a água fria do Yamuna lhes causava muito sofrimento e que se Krishna não lhes devolvesse as roupas, elas informariam ao rei Kamsa de tudo o que acontecera. Porém, se ele devolvesse as roupas, elas, de bom grado, cumpririam suas ordens com uma atitude de servas humildes. Sri Krishna retrucou que não tinha medo do rei Kamsa e que, se elas realmente pretendiam seguir sua ordem e ser suas servas, cada uma delas devia vir de imediato à margem do rio e pegar suas respectivas roupas. As meninas, tremendo de frio, saíram da água, cobrindo suas partes íntimas com as mãos. Krishna, que sentia enorme afeição por elas, tornou a falar. Por tomardes banho nuas, enquanto executáveis um voto, cometestes uma ofensa contra o Senhor das águas. E para anulá-la, deveis oferecer reverências de mãos postas. Então vosso voto de austeridade surtirá efeito. As gopis seguiram essa instrução e, de mãos postas em respeito, ofereceram reverências a Sri Krishna. Satisfeito, ele lhes devolveu as roupas, mas os corações das mocinhas sentiram-se tão atraídos por ele que elas não podiam ir embora. Compreendendo suas mentes, Krishna disse saber que elas haviam adorado Katyayani para consegui-lo como esposo. Por elas terem-lhe oferecido seus corações, seus desejos jamais seriam maculados pelo humor de desfrute materialista, assim como grãos de cevada fritos não podem mais brotar. O Senhor então lhes disse que no próximo outono o mais acalentado desejo delas seria satisfeito. Satisfeitíssimas, as gopis retornaram a Vraja e Sri Krishna e seus amigos vaqueirinhos foram para um lugar distante pastorear as vacas. Algum tempo depois, ao sentirem-se perturbados pelo enorme calor do verão, os meninos se abrigaram embaixo de uma árvore que se assemelhava a um guarda-sol. O Senhor disse então que a vida de uma árvore é muito sublime, pois, mesmo enquanto sente dor, a árvore continua a proteger os outros do calor, da chuva, da neve e assim por diante. Com suas folhas, flores, frutas, sombra, raízes, casca, madeira, fragrância, seiva, cinzas, polpa e brotos, a árvore satisfaz os desejos de todos. Esta espécie de vida é ideal. De fato, disse Krishna, a perfeição da vida é agir com a própria energia vital, riqueza, inteligência e palavras para o benefício de todos. Depois que o Senhor havia glorificado as árvores dessa maneira, todo o grupo foi ao Yamuna,
onde os vaqueirinhos deixaram as vacas beber água doce e também eles mesmos beberam um pouco. Nós costumamos, então, aqui é o resumo de todo o capítulo apresentado, e quando nós abrimos um novo capítulo do Bhagavatam, nós costumamos ler todos os versos do capítulo. São 28 versos, não, são 38 versos, não são muitos. Então tem 15 minutos, vamos tentar ler esses 38 versos em 15 minutos. Tá bem? Vamos ver se a gente consegue adiantar. Shukadeva Goswami disse: durante o primeiro mês do inverno, as mocinhas solteiras de Gokula observaram um voto de adorar a deusa Katyayani. Durante todo o mês, elas só comeram khichdi sem tempero. Khichdi é uma preparação feita de arroz com ervilha. Às vezes usa alguns legumes também. Mas se tempera, né? Só que elas fizeram o voto de comer sem tempero. Meu querido rei, depois de se banharem na água do Yamuna, logo que o sol nascera, as golpes fizeram na margem do rio uma deidade de barro da deusa Durga. Elas então a adoraram com substâncias aromáticas, tais como polpa de sândalo, bem como outros artigos, tanto opulentos quanto simples, incluindo lamparinas, frutas, nozes de Betel, folhas recém-crescidas e guirlandas e incensos fragrantes. Cada uma das mocinhas solteiras realizava sua adoração enquanto cantava o seguinte mantra: ó deusa Katyayani, ó grande potência do Senhor, ó possuidora de enorme poder místico e poderosa controladora de tudo, por favor, traze o filho de Nanda Maharaj, faze o filho de Nanda Maharaj meu marido, ofereço-te minhas reverências. Assim, durante o mês inteiro, as jovens cumpriram seu voto e, com suas mentes 100% absortas em Krishna, adoraram de modo apropriado a deusa Bhadrakali, meditando no seguinte pensamento: que o filho do rei Nanda se torne meu marido. Todo dia, elas se levantavam de madrugada, chamando umas às outras pelo nome, todas se davam as mãos e, enquanto iam ao Kalindi para banharem-se, cantavam em voz alta as glórias de Krishna. Certo dia, elas foram à margem do rio e, como costumavam fazer, colocaram suas roupas de lado e passaram a brincar alegremente na água enquanto cantavam as glórias de Krishna. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus e mestre de todos os mestres da yoga mística, sabia o que as golpes estavam fazendo e por isso foi até lá, rodeado por seus jovens companheiros, para conceder às golpes a perfeição de seu esforço. Pegando as roupas das meninas, ele subiu depressa ao topo de uma árvore cadamba. Enquanto ele e seus companheiros riam alto, o Senhor dirigiu às meninas as seguintes palavras jocosas: minhas queridas meninas, cada uma pode vir aqui como quiser e pegar de volta as suas roupas. Estou dizendo a verdade e não estou brincando convosco, pois vejo que estáis cansadas da execução de votos austeros. Eu jamais disse uma mentira, e estes meninos sabem disso. Portanto, ó meninas de cintura fina, por favor, adiantai-vos uma à outra ou todas juntas, e apanhai vossas roupas. Vendo como Krishna brincava com elas, as golpes ficaram imersas em pleno amor por ele, e, enquanto se entreolhavam, começaram a rir e brincar entre si, mesmo em seu embaraço. Mas ainda assim, não saíram da água. Enquanto Sri Govinda falava com as golpes dessa maneira, suas palavras jocosas cativaram por completo as mentes delas. Submersas até o pescoço na água fria, elas começaram a tremer. Então, dirigiram-lhe as seguintes palavras: querido Krishna, não sejas injusto. Sabemos que és o respeitável filho de Nanda e que és honrado por todos em Vraja. Também és muito querido por nós. Por favor, devolve-nos nossas roupas. Estamos tremendo na água fria.
Ó Shama Sundar, somos tuas servas e devemos fazer tudo o que disseres. Mas devolve-nos nossa roupa. Sabeis quais são os princípios religiosos, e se não nos deres nossas roupas, teremos de contar ao rei. Por favor. A Suprema Personalidade de Deus disse: Se vós, meninas, sois mesmo minhas servas, e se de fato quereis fazer o que digo, então vinde aqui com vossos inocentes sorrisos, e que cada menina pegue as suas próprias roupas. Se não fizerdes o que digo, não as devolverei. E mesmo que o rei se zangue, que poderá fazer? Então, tremendo devido ao torturante frio, todas as jovens saíram da água, cobrindo suas partes íntimas com as mãos. Ao ver como as golpes estavam afetadas pelo embaraço, o Senhor Supremo ficou satisfeito com sua afeição amorosa pura. Colocando as roupas delas em seu ombro, o Senhor sorriu e, com afeição, disse-lhes o seguinte: O Senhor Krishna disse: Vós, meninas, vos banhastes nuas enquanto executáveis vosso voto. E isto, sem dúvida, é uma ofensa contra os semideuses. Para anular vosso pecado, deveis oferecer reverências de mãos postas acima da cabeça. Então deveis retomar vossas roupas. Assim as jovenzinhas de Vrindavana, considerando o que o Senhor Achyuta lhes dissera, reconheceram que, por banharem-se nuas no rio, haviam sofrido uma queda de seu voto. Mas como ainda desejavam cumprir seu voto com sucesso, e como o Senhor Krishna é Ele mesmo o resultado último de todas as atividades piedosas, elas ofereceram-lhe reverências para se purificarem de todos os pecados. Vendo-as prostrar-se daquela maneira, a Suprema Personalidade de Deus, o Filho de Devaki, devolveu-lhes as vestes, sentindo compaixão delas e satisfeito com seu ato. Apesar de terem sido completamente enganadas, privadas de sua modéstia, ridicularizadas e obrigadas a agir como bonecas de brinquedo, e apesar de sua roupa ter sido roubada, as gopis não sentiram nenhuma hostilidade para com Krishna, senão que estavam jubilosas de ter esta oportunidade de se associar com seu amado. As gopis ficaram habituadas a associar-se com seu amado Krishna e dessa maneira deixaram-se cativar por ele. Assim, mesmo depois de vestirem suas roupas, elas não se afastaram, apenas permaneceram onde estavam, olhando timidamente para ele. O Senhor Supremo compreendeu a determinação das gopis de executar seu voto estrito. O Senhor também entendeu que as meninas desejavam tocar-lhe os pés de lótus, e por isso o Senhor Damodar, Krishna, disse-lhes o seguinte: Ó santas meninas, compreendendo que o verdadeiro motivo desta austeridade foi o de adorar-me, aprovo semelhante intenção, e de fato ela deve acontecer. O desejo daqueles que fixam a mente em mim não leva ao desejo material de gozo dos sentidos, assim como grãos de cevada queimados pelo sol e depois cozidos não podem mais gerar novos brotos. Ide agora, meninas, e voltai para Vraja. Vosso desejo está satisfeito, pois em minha companhia desfrutareis as noites vindouras. Afinal, era este o propósito de vosso voto, de adorar a deusa Katyayani, ó pessoas de coração puro. Shukadeva Goswami disse: Assim instruídas pela Suprema Personalidade de Deus, as mocinhas, com seu desejo agora satisfeito, só com grande dificuldade puderam decidir-se a retornar à aldeia de Vraja, meditando o tempo todo em seus pés de lótus. Algum tempo depois, o Senhor Krishna, o filho de Devaki, rodeado por seus amigos vaqueirinhos e acompanhado por seu irmão mais velho, Balarama, afastou-se bastante de Vrindavana, apacentando as vacas. Quando o calor do sol se intensificou, o Senhor Krishna viu que as árvores estavam servindo de guarda-sóis para abrigá-lo com sua sombra, e então disse o seguinte a seus amigos: Ó Stoka Krishna e Anshu, ó Sridama, Subala e Arjuna, ó Vrishabha, ó Jasvi, Devaprasta e Varutava, vede só estas afortunadíssimas árvores, cujas vidas estão 100% dedicadas ao benefício alheio, mesmo enquanto suportam o vento, a chuva, o calor e a neve, elas nos
protegem destes elementos. Vede só como estas árvores sustentam todas as entidades vivas. O nascimento delas é bem sucedido. Seu comportamento é como o de grandes personalidades, pois qualquer um que peça algo a uma árvore nunca vai embora desapontado. Com suas folhas, flores e frutos, suas sombras, raízes, casca e madeira, e também com sua fragrância, seiva, cinzas, polpa e brotos, estas árvores satisfazem os desejos de todos. É dever de todo ser vivo realizar atividades beneficentes em favor dos outros, dedicando sua vida, riqueza, inteligência e palavras. Assim, movimentando-se por entre as árvores cujos ramos estavam inclinados devido à abundância de ramos, folhas, flores e frutas, o Senhor Krishna chegou ao rio Jamuna. Os vaqueirinhos deixaram as vacas beber a água cristalina, fresca e saudável do Jamuna. Ó rei Parikshit, os próprios vaqueirinhos também beberam aquela água doce até se saciarem. Então, ó rei, os vaqueirinhos começaram a apacentar os animais tranquilamente dentro de uma pequena floresta ao longo do Jamuna. Mas logo foram afligidos pela fome e, aproximando-se de Krishna e Balarama, disseram o seguinte. Agora começa o capítulo 23, que nós vamos ler daqui a algum tempo, depois de lermos todos esses um a um. Aqui nós temos um grande ponto confidencialíssimo dos passatempos de Krishna. Estamos lendo o 10º canto do Bhagavatam. O 10º canto do Bhagavatam deve ser lido apenas depois que nós já lemos seguidamente todos os primeiros 9 cantos. Ninguém deve ir diretamente ao 10º canto, porque quem vai diretamente ao 10º canto corre o risco de pensar que Krishna é uma pessoa comum, que as atividades de Krishna são atividades comuns. E a pessoa pode se envolver com esse pensamento e, em vez de se aproximar de Krishna, pode se afastar dele. Mas quem lê seguidamente, então, vai poder compreender quem é Krishna. É dito que o 10º canto é o rosto de Krishna, com o sorriso de Krishna, que mostra a verdadeira identidade de Krishna. Ao passo que o primeiro canto são os pés de Krishna. Então, está primeiro aos pés de Krishna, conhecer os pés de Krishna e subindo como manda a meditação. Na meditação, na figura de Krishna, devemos primeiro olhar para os pés de Krishna, subir para as pernas, joelho, coxas, ventre, peito, pescoço e então rosto. Da mesma forma, o Bhagavatam revela todos em seus cantos todas essas partes até a fisionomia de Krishna, que é o 10º canto, que revela a verdadeira identidade de Krishna. Esse capítulo revela essa identidade de Krishna. Krishna como o Senhor Supremo, o objeto de amor de todas as entidades vivas. Antes já se falou das corças e de outros animais que se aproximavam de Krishna com amor. Agora está falando das gopis, que iam fazer de madrugada para a beira do rio fazer um voto para Katyayani, a deusa que concede casamento. Aqui na nossa cultura, o santo que concede casamento é Santo Antônio, mas lá é Katyayani. O Senhor Shiva também, mas tem mais gente na Índia, né? Então precisa 2. Brincadeiras à parte. Mas, então as meninas foram fazer isso para terem Krishna como seu marido. E elas não tiveram a sorte de fazer o voto sozinhas, quietinhas, porque Krishna apareceu. E aí a gente viu, ele roubou as roupas, levou as roupas para cima da árvore, para elas saírem lá sem roupa, elas teriam que aparecer sem roupa na frente dele, coisa que só as esposas fazem com o marido. Nenhuma mulher deve ser vista despida se não for para o seu próprio marido. Então, aí começa a satisfação do pedido delas à deusa Katyayani. Depois elas vão dançar de noite, a dança da raça,
em, nos bosques de Vrindavana. E então, assim, elas têm os seus desejos satisfeitos. Tem tem outros passatempos que também descrevem a intimidade das mocinhas com Krishna. É isso. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Guilherme. Aí mencionou sobre os vaqueirinhos, parecia que eles estavam por ali, Estavam por ali também. mas eles estavam vendo aquela cena? Parece que sim, não? Parece que sim. Todos eles são associados uns dos outros no mundo espiritual. E chegam ali com essa. Chegam a Vrindavana com o objetivo de realizar as suas atividades eternas. Então, eles não são pessoas comuns também. Como as Gopis, eles também são servos confidenciais de Krishna. Mas Krishna é o desfrutador. A diferença é essa. Krishna é o desfrutador supremo. Então, tudo é feito para o desfrute de Krishna. Então, como as meninas queriam fazer aquilo porque queriam servir a Krishna da maneira mais íntima, como esposas, para poder agradar a Krishna, eles também estavam ali para poder agradar a Krishna. Então, a ideia é que Krishna é o único desfrutador. Essa é a ideia. Algo mais? E isso que Krishna fala com respeito à árvore como concepção de desejo, tipo, existem outras passagens que trazem esse pensamento também? Existem. As árvores são vistas como aquelas que outorgam pleno desejo e um símbolo de tolerância, de humildade e tolerância, porque elas toleram chuva, sol, tudo. E às vezes elas são castigadas, às vezes as pessoas até escrevem o nome assim, esculpem o nome em seus troncos, e elas são sempre maltratadas assim. Muitas vezes maltratadas, usadas pelos animais para se coçar, e elas se balançam completamente, o vento, a chuva, tudo. As pessoas sobem nelas, mas elas estão sempre dando frutas e folhas e brotos e tudo. A gente sabe, na medicina popular, a gente sabe que a casca da árvore tem função medicinal, a entrecasca tem função medicinal, a seiva tem função, determinadas determinadas, determinados remédios vêm de determinadas partes da árvore e elas dão tudo, até as raízes, até as raízes mesmo. Às vezes servem de remédios. Por isso que o saber popular da medicina fitoterápica, assim, a pessoa é chamada de raizeira. Então, raizeiro fulano, isso na tradição. E se nós vamos nos mercados populares, nós vemos, tem sempre uma banquinha cheia de folha, assim, colocadas para baixo, né? Então elas são secas, colocadas com as folhas para baixo, para que o ar vital, a seiva vital e tudo vão para as folhas, que é onde fica a energia vital que depois pode servir para emplastro, ou para chá, ou para o que for. Então elas são colocadas, então a gente entra assim, vê todo mundo de cabeça para baixo, todas as folhas amarradas em blocos assim, e aí a gente diz, eu quero Guiné, coisa da Bahia, eu quero Guiné, aí eles procuram Arruda, né? Quero Alumã, e aí vai procurando ali no meio daquelas folhas. E é isso. A gente faz aqui também, já fez muitas vezes com as folhas de canela. A gente retira as folhas de canela, deixa de cabeça para baixo, amarra na sombra, elas secam e a gente faz chá depois. Chá de canela com a folha
seca. É isso. Hare Krishna, obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.